Bom, Fábio, bom dia. Desde a derrota da última quarta em Maceió, que a gente está acompanhando uma pressão muito grande, né? Um clamor até assim, de boa parte da torcida pela tua saída. O Andrés o manteve no cargo e ontem também a gente recebeu a informação de que você se reuniu com o seu empresário e eu queria saber, você pensou em sair? Passou o que pela sua cabeça nessas últimas horas? Você continua e se continua, por quê? Por que dessa sua decisão de seguir como técnico do Corinthians? Obrigado. Bom dia. Primeiro quero agradecer todo o ibope de ontem, né? O que foi falado, de dia do fico e dia de não fico e não sei o quê. É claro que depois do jogo passa tudo pela cabeça, né? Mas eu tenho uma diretoria que ela é muito experiente de vestiário. Andrés, quantos anos tem? Duílio, quantos anos tem? Falar de Duílio até do pai dele, né? E se eles entendem que pode ser melhor, pode ser diferente, eu também entendo assim, por que eu vou desistir? Está sendo o primeiro momento, em 2 anos e 10 meses, 2 anos e 11 meses como técnico, e eu tenho que enfrentar. Né? Eu tenho que enfrentar, tenho que entender, tenho que melhorar. Todos nós temos que melhorar. Né? Eu talvez com uma explicação melhor, o jogador com um desempenho melhor dentro de campo. Então, é claro que pós-jogo você pensa um monte de coisa, mas na viagem, durante a noite, ontem à tarde, já comecei a planejar o jogo de domingo. Carille, bom dia. Bom dia. Depois da derrota para o CSA, o Andrés Sanches atendeu a imprensa e ele deu várias declarações polêmicas, contundentes. Uma delas que eu queria que você desse seu ponto de vista a respeito do clima, do ambiente dos jogadores. Ele falou que talvez tenha jogadores que já estejam em clima de férias. A parte motivacional dessa reta final de temporada tá pegando? O que a gente percebe e bate muito com isso do que o Andrés falou que tipo o ano já acabou, né? E por que disso? Isso tem um porquê. É campeão paulista, sai para um Flamengo na Copa do Brasil, onde que é o melhor elenco e o melhor time, o time que melhor está jogando, e jogando bem no Maracanã. Chega numa semifinal de Sul-Americana e estamos na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Depois que a gente atingiu 41 pontos, que já não corria risco nenhum mais, chamou muito a atenção assim, a concentração dos atletas. Né? Isso eu já falei para eles. Já ouvi falar muitas vezes assim também, o ano passado, num jogo contra a Chapecoense, a gente tendo que fazer cera para ganhar o jogo, para não cair. Contra o Vasco, não sei, então, já tipo assim, definiu o ano. Isso está sendo um desafio para mim, né? Está sendo um desafio para mim, motivar esses jogadores, entender que aqui o Corinthians você tem que estar bem todos, estar bem sempre, e que a gente tem mais 9 jogos a partir de agora, e temos que fazer o nosso melhor, né? Então, o nível de atenção, o nível de concentração é nítido que caiu bastante depois que a gente atingiu uma pontuação. Fábio, aqui à sua esquerda, tudo bem? Você já falou em outras oportunidades, até em situações talvez tão ruins quanto essa, que você pediu jogadores que não vieram, você já falou dos muitos jogadores que chegaram e que foi difícil formar um grupo, 20 e poucos, né, se eu não me engano. Eu queria que você fizesse uma avaliação sua, do seu trabalho, esquecendo tudo isso. Você faz uma autocrítica? Você acha que o seu trabalho em 2019 não é tão bom quanto em 2017, 2018? É um trabalho bom, né? Dentro das condições do Corinthians. Eu sou muito grato por tudo que o Corinthians fez. Acho que veio até jogador a mais do que eu imaginava. Foi um ano de reconstrução, um ano que conseguimos alguns objetivos. De 60 times na Sul-Americana, você chegar numa semifinal com vários problemas de equilíbrio, de faltando características para o seu time. Isso aí é claro, né? Isso eu passo para eles também. Então é um ano bom. Que podia ser melhor? Podia ser melhor. Né? Então também não é um ano ruim, é um ano de reconstrução, um ano de 25 jogadores no início, agora eu tenho 17 jogadores trabalhando pela primeira vez. Faltando algumas características no nosso elenco, isso é claro, né? Então considero um ano bom, mas que poderia ser melhor. Fábio, aqui à sua frente, você sempre foi um cara muito transparente, muito claro com as suas ideias. E há uma repercussão envolvendo a questão do valor da multa. A informação que a gente tem é que a diretoria aposta no seu trabalho, muito também porque
não tem, no caso, o dinheiro para pagar de multa rescisória e outras coisas que deve também a você. E a impressão que dá, e é até o motivo da minha pergunta essa para que você desminta ou deixe claro se é ou não, a impressão que dá é que você também opta por não pedir para sair justamente porque ninguém quer perder dinheiro. E aí você teria que colocar a mão no bolso para justamente acertar essa situação. Isso influencia de alguma maneira a sua permanência aqui no clube? E há clima ainda? Há clima sim. Graças a Deus hoje não me preocupo tanto com a parte financeira. Minha vida direcionou muito de 2017 para cá. Esses dias o Andrés falou de um valor da dívida, Jô. Qual que é o valor da dívida, Jô? Do Corinthians? Que o Andrés falou? 400 e pouco? Quem deve 450, deve 470. Então, se o Corinthians acha, não é o dinheiro que vai me prender aqui, pode ter certeza. Quem deve 100 mil, deve 101 mil. Quem deve 470 milhões, deve 490 milhões. Isso aí não é. E outra, se está um clima ruim, não é dinheiro que vai fazer te segurar. Nem se eu quiser sair não é dinheiro, e nem se o clube quiser mandar embora. Né? Esquece. Esse negócio de que dinheiro, dívida se faz o tempo todo, parcela em 350 vezes igual a Casas Bahia, e segue. Né? Então não fica achando que é o dinheiro que te prende ou não. Né? A minha multa é muito pouco para o problema do Corinthians, mas muito pouco. Muito pouco. E que não são esses valores que estão sendo divulgados, são bem menos. Fábio, aqui de novo, aqui do seu lado. Ficou claro na entrevista do Andrés que se não acontecer nada de novo, uma reação, ele vai mudar. Ele falou até, não só jogadores, comissão, diretoria, enfim, alguma coisa vai acontecer se ele não perceber a reação. Você acha que essa reação pode acontecer e que maneira você vai conseguir fazer de diferente? Você teve aí quase 60 jogos para tentar uma reação diferente. Como é que você vai conseguir essa reação faltando 9 jogos? E se você acha que isso mesmo depende mais do desempenho do time do que do resultado, para ficar? Não dá para perder jogando o que a gente está jogando, né? Voltando a falar do Flamengo, a gente fez um jogo na Copa do Brasil lá onde a gente foi melhor e todo mundo elogiou e perdemos. O resultado de vitória ou derrota nem sempre o melhor ganha, mas a gente tem que jogar mais. O presidente está certo, né? Ele é um cara que acompanha o dia a dia, que viaja, que está em vestiário, então ele está vendo, e repetindo, é um cara experiente, há muitos anos ele está dentro de vestiário. Eu também já estou há 27 anos, desde 19 anos que eu comecei a jogar, eu estou dentro de vestiário, se eu sinto que eu perdi o grupo, essas coisas, eu saio. Né? Então o problema não é esse, não é que eu perdi o vestiário, ou que os jogadores estão com o corpo mole ou algo assim, porque correndo o nosso time está, se não tivesse correndo, com a qualidade técnica que nós estamos apresentando, a gente estaria perdendo mais e perdendo de feio. Então, correndo, tá? Você não pega o Santos com esse time rápido que tem jogando mal, se você não tiver vontade, não tiver raça, né, que a gente tem ouvido falar muito que falta raça. Não falta raça, falta a gente ter mais qualidade, mais entendimento como time. Fábio, tudo bem? O Corinthians, durante o ano, sofreu muito diante de equipes que tocavam mais a bola. Ferroviária já no Paulista, Atlético Paranense mais recente, Del Valle, o Racing, o próprio Flamengo na Arena, o Santos no Pacaembu. Você faz uma reflexão sobre isso? Por que o seu jogo contra esses times que estão jogando melhor, que tocam a bola, a coisa não está encaixando? Existe algum tipo de reflexão da sua parte, de um estudo melhor, de um aumento do seu repertório? Como que você trabalha sabendo que foram tantos exemplos aí durante o ano? Só discordo de você que não é só contra times assim, não. Times que estão baixando e deixando nossos zagueiros com a bola mostra muita dificuldade também. Né? Sei que você acompanha bastante, então não é só time que roda a bola, não. Quando você pega time que que gosta de ficar com a bola, você precisa ter muita velocidade na frente. Quando eu falo de equilíbrio de elenco, isso falta para nós. Foi agora o Palmeiras com o São Paulo. Né? A gente precisa ser mais agressivo, a gente precisa dessa característica e a gente não tem. Isso é claro, é nítido, não é colocar o grupo contra eu, é uma realidade. Né? Então não adianta eu estar falando aqui para depois Fábio está falando e está perdendo o grupo. Não, analisa o que eu estou falando. Né? Então faltam peças para que a gente possa jogar contra qualquer tipo de jogo. Né? Uma movimentação melhor dos meias,
jogadores que abrem linha de passe, que terminam melhor a jogada. Essa é a nossa busca já. Enquanto eu estiver aqui, eu participo do planejamento de 2020, né? E essa está sendo a nossa busca, né? Falta, quando eu falo que preciso de um grupo mais equilibrado, eu não estou falando que o meu time é ruim. Meu time é bom e que falta algumas características para que a gente seja melhor. Fábio, aqui no fundo, eu queria que você comentasse o episódio de ontem, que 9 torcedores, era a informação que a gente tinha, entraram no CT e conversaram com líderes do elenco. Em 2016, se não me engano, o Tite aqui deu uma entrevista indicando que não gostava daquele tipo de postura nessa mesma sala de imprensa quando aconteceu algo do tipo. Você acha isso normal? Você entende? E queria saber se você participou também da reunião. Não participei. Eles não queriam falar comigo. Em outros momentos já aconteceu de eu falar com eles e foi muito bom. Eu prefiro isso do que agressão e tudo mais, né? Eles expor, a gente saber o que eles pensam, como paixão, como torcedor. E eu não sei qual foi a conversa dos jogadores ontem. Eu saí na hora que eles estavam falando, eu fui embora. Também, se não vieram falar para mim, é porque é algo que não tinha que chegar para mim, os jogadores. Mas até aí eu acho válido. Agressão, essas coisas que nem tem acontecido em alguns momentos aí, até infelizmente o que a gente viu nas TVs aí entre torcedores também do Palmeiras e São Paulo aí é coisa que a gente tem que acabar o quanto antes. Carille, eu já vi um Corinthians seu, e foi até em campeonato que você não ganhou título, 2018, Libertadores, uma transição em contra-ataque do Corinthians chegar com 6, 7 na área do adversário. E hoje a gente vê uma retranca demasiado. O Wagner Love atuando como atuou contra o Santos, né, parecia um lateral esquerdo. É um contraste muito grande daquele Carille que eu estou falando até de 2018, do de 2019, falando desse jogo principalmente contra o Santos, o próprio CSA. Então a minha pergunta, você sabe que a maior crítica ao seu trabalho hoje é em relação a uma retranca demasiada. O que aconteceu contigo? Comigo não aconteceu nada. De 2018 para cá, acho que eu tenho 2, 3 jogadores só. A característica mudou, né? Essa história de retranca aí, retranca, eu terminei o jogo contra o Vasco com Pedrinho, Jadson, Vital, Cleison e Gustavo. Que retranca é essa? O que a gente precisa é ficar mais com a bola, ter mais qualidade de jogo para atacar, para entrar no campo adversário, né? É isso que a gente está faltando. Falando de 18... Eu lembro de um gol contra o Paraná Clube que a gente ficou com 1 minuto e 17 com a bola, e contra o Palmeiras que a gente ficou 1 minuto e 21 com a bola. A gente encheu o campo. O que o Flamengo tem feito. Com qualidade, a linha sobe lá em cima, você enche o campo do adversário e com qualidade troca de passe. A gente perdeu um pouco a confiança de jogar. A gente está conhecendo alguns jogadores nesse momento de pressão. Não é fácil jogar no Corinthians, a gente também está entendendo isso. É um grupo que está passando pela primeira vez por uma pressão, e a pressão aqui no Corinthians ela é grande, né? Então, meus pensamentos sobre futebol eles continuam os mesmos, né? Falando de forma de jogar, o que eu penso e o que eu já fiz não vejo de diferente do Flamengo, com uma linha muito bem definida atrás, não tem nada de inovação, com o meia flutuando, que foi o Jadson em 2015 e 2017, que é o Everton, com 2 atacantes. Em 2018... a gente, pelas dificuldades ofensivas, teve que mudar a forma de jogar. Eu joguei com Jadson e Rodriguinho, que eram 2 meias. O Flamengo joga com Bruno e Gabigol, que são 2 atacantes, não é um 9 de referência. A gente tem que se adaptar. A gente tem que se adaptar com aquilo que a gente tem. As minhas ideias elas continuam as mesmas. Acredito muito que é uma forma que Corinthians tem 13 títulos de 2008 ou 2009 para cá, se eu não me engano. Títulos de expressão, 3 brasileiros, Libertadores, Sul-Americano, Libertadores, Recopa Mundial, né? Então é um sistema que eu acredito demais e que dá resultado. Só que aqui no meu caso eu preciso equilibrar melhor meu elenco, meu time, para que eu possa propor melhor o jogo. Carille. Oi. Nós ouvimos aí você falar da questão dos 41 pontos e aí não tem risco de rebaixamento. Concentração pode ter caído por isso. Mas os 45 não são suficientes para garantir ainda matematicamente no grupo da Libertadores. A minha pergunta é se a motivação vai ser em cima disso e que tipo de impacto para o futuro do time uma não classificação pode causar.
Muitas, o presidente já deixou claro isso, mudança de tudo, de direção, de atletas, de comissão e tudo mais. Né? Questão de motivação, acho que essa pressão que aconteceu ela já vai ser natural, de torcida, de declaração de presidente, de tudo mais que está acontecendo. Né? A gente tem que se mexer e tem que ser mais para buscar nossos objetivos. Carille, é claro que você assiste os jogos do Corinthians depois com o olhar do profissional, do técnico. Se fosse possível, você tirar um pouco desse olhar do técnico, do profissional. Quando você vê o seu Corinthians, esse dos últimos jogos, quando não veio a vitória, não veio o resultado, o que você sente? Vergonha. Não, eu não preciso olhar como torcedor, não. Eu tenho que olhar como comissão e ser bastante ciente daquilo. Vergonhoso. Né? Parece que não é um time treinado, parece que é um time que se junta no vestiário e vai para o jogo. Você passa informações e daqui um pouquinho você está na beira do campo, não está sendo feito por conta disso. Né? Repetindo, falta de vontade e raça, em momento algum está faltando, estão correndo, perde a bola e volta e briga e fica com a bola e perde outra vez e corre. Né? Disso aí não posso reclamar deles, mas tecnicamente a gente tem que ser melhor. Carille, tudo bem? Bom dia. Queria que você falasse... Você ligou bastante ontem, hein? A gente tenta apurar. Tá certo, é o trabalho de vocês. É o nosso trabalho. Parabéns. Carille, queria que você falasse da equipe que você escalou hoje ali, você separou 11 jogadores e pareceu pra gente que estava observando o treino, que você colocou o Pedrinho centralizado. O que você espera do time com essa função do Pedrinho, que ele faz bastante na seleção olímpica e com o Ramiro parece que é aberto pela direita e o Vital na esquerda? Não é por dentro, não. Fazendo o Ramiro ali, deixando ele um pouquinho mais com liberdade da direita para dentro, essa é a ideia. Vai ter uma mudança do que foi feito hoje, já é certo. Ali eu já deixei para uma situação, preparar os jogadores, vem de um jogo cansado, com pressão, viagem e tudo mais, então hoje só foi para dar uma ideia daquilo que eu penso e que eu quero para o jogo contra o Flamengo, mas vai ter uma mudança, foi caso ali para uma situação de jogo. Carille, falando... Alô? Falando especificamente do jogo contra o Flamengo, você tem acompanhado os últimos jogos, certamente, né, do time do Flamengo. Você observou uma queda de rendimento? Por onde o Corinthians pode tentar vencer o jogo lá no Maracanã? O CSA teve lá domingo passado, quase ganhou o jogo, não fosse o Diego Alves, né? O que você vê aí de queda de rendimento do Flamengo que o Corinthians pode aproveitar? O que está acontecendo com o Flamengo é algo que já aconteceu aqui muitas vezes. A questão da concentração, da preparação, você faz um jogo totalmente intenso e concentrado contra o Grêmio, chega numa final de Libertadores, aí no final de semana você vai para um jogo contra um CSA que está na zona de rebaixamento, e o CSA fez um grande jogo e mereceu ganhar o jogo. Tá? Então, não é a qualidade, não é nada, é o nível de concentração que caiu. Ontem não assisti, não quis assistir o jogo ontem, fiquei tranquilo fazendo outras coisas, em relação a Corinthians, anotando e fazendo algumas coisas. Vou começar a olhar agora, né? Só que o meu auxiliar que vai comigo, o Leandro, já me passou muitas coisas agora pela manhã, por isso que eu já esbocei o Corinthians em cima. Agora à tarde fico para assistir esse último jogo do Flamengo. Mas é um time qualificado, é o melhor elenco do Brasil, com um excelente técnico, né? E que a gente vai ter que ser diferente lá para conquistar um resultado melhor. Carille, no seu atual elenco, você acha que tem peças para você modificar o modo do Corinthians jogar durante a partida, ou falta hoje esses jogadores para você poder modificar? Não tenho muito. É algo que eu já trouxe para treino e não deu resultado. Então é em cima da ideia e mudando as características dos jogadores em cima do setor. Carille, aqui é o último. Voltando na pergunta do Capelanes, a informação do Capelanes é a informação da maioria de nós da imprensa que passamos os últimos dias apurando toda essa situação. E apesar de você dizer que o dinheiro não é o problema, não é o que chegou para nós. É por isso até que ele te fez essa pergunta. Porque o que chegou para nós da apuração com as pessoas do clube é de que o valor, sim, pesa na hora de tomar uma decisão de demissão ou não. Então, você disse que isso não seria problema. Eu te pergunto,
Você realmente sente que o Corinthians ainda te quer, confia no seu trabalho aqui como antes, e você abriria a mão da multa se entendesse que seria melhor uma ruptura do trabalho entre você e o Corinthians? Primeiro, a primeira pergunta ela tem que ser feita para a direção do Corinthians, não para mim. Contratos são para ser cumpridos. Quando eu saí do Corinthians, eu não perguntei se o Corinthians abriria a mão da multa, eu paguei. Quando eu saí da Arábia, eu não perguntei se o time lá abriria a mão da multa, eu paguei. São para ser cumpridos, mas que são para ser conversados também. Né? Sou um cara muito aberto, mas repetindo, cara, não sei quem deu essa informação, são as famosas fontes, né? E estou muito tranquilo e repetindo, se o Andrés está me mantendo no cargo, pela experiência que ele tem, não é dinheiro. Né? Você dever 450 e dever 460 é a mesma coisa, me desculpa. Isso não muda nada. Né? Então, você pode ter certeza que se eu estivesse prejudicando, não estivesse tendo mais o vestiário na mão, eu já estaria fora. Não vamos se apegar a dinheiro, não, que isso aí é história para boi dormir. Fechou, obrigado.